usa óculos? Seja de sol ou de grau, já se perguntou como ele é fabricado? Vem comigo. Olá, Ricardo Cusiol com mais conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que tem sido feita bastante aqui no meu canal e que está relacionada com o processo de fabricação de armações de óculos, seja de sol ou seja de grau. Então, se você quiser ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse processo muito interessante. E eu vou usar um formato que eu já venho utilizando aqui há algum tempo, que é comentar um vídeo que existe na internet sobre esse assunto, tá certo? Antes de entrar definitivamente nesse tema, eu preciso dar um recado muito importante para você, além de todos que você já conhece, que tem links aqui na descrição desse vídeo. Mas tá chegando a segunda edição da Plastic Academy e hoje, 8 de junho de 2021, às 19 horas, no canal da Plastic Academy aqui do YouTube, o link está na descrição desse vídeo, vai ter uma live de lançamento, onde você vai conhecer o que vai acontecer nesse evento, vai saber a respeito de inscrição, vai saber a respeito de como participar e assegurar a sua vaga, que vai ser limitadíssima. Então eu te espero hoje, às 19 horas, para saber um pouco mais a respeito da Plastic Academy segunda edição, que acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, agora de 2021, tá certo? Hoje, 19 horas, no canal da Plastic Academy, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar a respeito de fabricação de armações de óculos. Muita gente me perguntou sobre como são fabricados as armações de óculos, sejam óculos de sol ou sejam óculos de prescrição, né, os populares óculos de grau, tá? Aquelas armações que são feitas de material plástico. Então existem os materiais, o acetato, né, que é muito comum. Existem outros materiais que são utilizados, alguns tipos de poliuretano termoplástico são utilizados na fabricação de armações de óculos, até mesmo alguns tipos de nylons podem ser utilizados. Enfim, existe uma grande diversidade, alguns outros elastômeros podem ser utilizados na fabricação de óculos. Eu tenho a oportunidade de conhecer algumas dessas fábricas que fabricam óculos, seja de grau, seja de sol, nos mais variados estilos. Então vou compartilhar um pouco desse conhecimento com você. Infelizmente, por uma questão ética, eu não posso mostrar os processos dos meus clientes, mas existem alguns vídeos aqui no próprio YouTube falando a respeito desses processos e eu vou colocar um na tela para você agora. Aí estamos com ele e que eu vou assistir junto com você para ir fazendo alguns comentários sobre esse vídeo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar assistindo esse vídeo, comentar os processos de fabricação. Aqui a gente está vendo essa fábrica. Eu quero parar nesse momento primeiro aqui, que é muito interessante. O primeiro processo de fabricação tradicional de óculos é o processo de injeção convencional. A gente tem um molde cuja cavidade é exatamente o formato da armação que vai ser fabricada, tá? E aí você tem nesse molde a armação propriamente dita e as perninhas do óculos que vão sair ali do processo de injeção. É muito comum, existe esse processo também, porém, o mais comum é um outro tipo de processo em que a gente injeta uma placa, uma pré-forma, por assim dizer, que você está vendo aqui nessa estante. Está vendo? Várias pré-formas de várias cores diferentes, de vários materiais diferentes. E por que isso acontece? Não é nenhuma limitação do processo de injeção do ponto de vista técnico, mas as armações de óculos, ou o óculos em si, ele é um acessório de moda. E acaba que a cada estação muda essa tendência. Então, para que não ocorra um problema de você ter que mudar a cavidade do seu molde a cada estação, a cada nova coleção, muitos fabricantes preferem injetar uma pré-forma que tem um formato aproximado daquele óculos e fazer um processo de usinagem, como a gente vai ver aqui, para que você tenha mais liberdade de geometria, de design, de acabamento, de cores, do que com o processo de injeção, embora, de novo, o processo de injeção já com a peça toda acabada exista, e ele pode ser utilizado muitas vezes quando a gente tem aquelas armações mais clássicas que duram durante praticamente todo o ano, tá? Mas nesse vídeo eu quero tratar desse processo mais diferente, que é uma usinagem propriamente dita da armação de óculos. Então vamos continuar aqui, aqui você vê então essas pré-formas.
Tem toda a parte de design, que funciona basicamente como qualquer outra peça. A gente projeta essa armação num software de desenho. E aqui, diferentemente de uma peça injetada, ao invés desse desenho gerar uma cavidade de molde, ela vai gerar um software para usinagem. Essas máquinas que você está vendo são máquinas especificamente desenhadas para usinagem de armações de óculos, são centros de usinagem. Você já está vendo aí a plaquinha sendo usinada, ó. Então você vê uma preforma que tem um formato aproximado do óculos ali, e aí essa máquina vai fazer a usinagem. Ela usina o formato, usina o canal interno por onde vai ser fixada a lente. Inclusive, para alguns óculos, tanto de prescrição quanto de sol, a própria lente também é usinada, e no final desse vídeo a gente vai ver isso daí. Você vê que a máquina ela usina todos os detalhes de geometria, os detalhes anatômicos, né, aquelas curvinhas para assentamento no nariz. Você está vendo aí, ó, agora ela vai recortar exatamente a geometria dessa armação. Olha lá, agora ela já está bem próxima do formato final, está dando só um acabamento final aí, olha lá. Aí você tem então a armação, e a grande vantagem dessa técnica é que você tem uma liberdade de geometria bastante grande. Você pode fazer, a cada ciclo você pode ter uma geometria de armação totalmente diferente. A desvantagem é que você perde bastante material, né? Toda aquela para, ela vai ser perdida, você vai ter o cavaco, entre aspas, gerado, que vai ser perdido, até pode ser levado para reciclagem, mas, em princípio, é um material que você gastou para fabricar aquela armação e não utilizou. Agora, note que esse processo de usinagem normalmente é feito com uma placa plana. E para que o óculos tenha aquela conformação anatômica do rosto, né, aquela pequena curvatura, normalmente depois da usinagem ele é colocado nesses berços aqui que você está vendo, ó, que tem a curvatura, e esse berço vai ser levado depois para um forno para que esse material então se conforme à curvatura desejada para aquela armação, enfim, conforme ela foi projetada. Mas a curvatura é feita depois, tá? Inclusive, algumas armações injetadas, em que a geometria já sai injetada definitivamente do molde, também essa curvatura é feita depois, num processo de recozimento. Agora, um outro aspecto bem importante e bem interessante é que a montagem das armações ela ainda é um processo bastante manual. Você vai perceber ao longo de todo esse vídeo que é um processo muito manual, tem muita mão de obra envolvida, e embora sim existam algumas tecnologias que fazem a sobreinjeção, né, de dois componentes, então você tem aqui a perninha, e você vê que o operário ali está inserindo uma pontinha na perninha que é um soft touch, né, um material mais elastomérico para dar um conforto, né, do toque, para não ter aquele toque mais rígido com a pele, e ele está inserindo aquilo lá manualmente, e isso é muito comum também na indústria de óculos. Apesar de existirem os processos de dois componentes, mais comum é isso que você está vendo aí. Tá? Injetam os dois componentes e depois monta-se manualmente. Tá? Então você tem lá, ó, aqui você tem a armação de um material rígido, que pode ser, enfim, todos os materiais que a gente comentou, policarbonato, nylons, alguns tipos de nylon podem ser utilizados aqui, tá? Poliuretanos termoplásticos, e aqui um elastômero termoplástico de dureza baixa, para dar esse acabamento e um soft touch no material. Tá? Depois tem os processos, aqui tem mais um processo de usinagem, que ele vai mostrar. Tem os processos de acabamento muito interessantes. Vamos dar uma acelerada nesse vídeo aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Aqui ele está fazendo um processo de inserção. Isso é outra coisa muito comum. Apesar de também ser possível você injetar com insertos as perninhas do óculos que possuem aquela haste metálica por dentro, você pode sobreinjetar, mas também é muito comum que você tenha a inserção como ele está fazendo aqui. Ó. Você aquece a haste e depois você insere com o auxílio de uma máquina essa haste metálica por dentro da perninha. Esse processo aqui é muito interessante, é o processo de acabamento. Depois da usinagem ou depois da injeção, mesmo as peças injetadas vão passar por esse processo. É um processo de tamboreamento com umas pedrinhas abrasivas
que vão dar um acabamento final e um tipo de polimento para a armação. E algumas vezes elas vão primeiro retirar as rebarbas e depois preparar a superfície dessa armação que foi usinada ou injetada para receber pintura, quando for o caso, ou qualquer outro tipo de acabamento. Tá? Então esse é um processo bem interessante que se faz na indústria de óculos. É muito comum você ver o processo de tamboreamento que acontece nesse tipo de equipamento. Tá? Aqui você vai ver mais um processo de usinagem. Agora, mesmo as armações injetadas, aqueles pequenos furos onde vão ser feitas as montagens, inserção de parafusos, são usinados posteriormente, ou você tem a inserção de insertos metálicos, ou por aquecimento, ou por algum tipo de ultrassom, que vão ser introduzidos nesses pequenos orifícios aí para permitir a montagem das hastes dos óculos, né, a perninha do óculos. É um processo bastante trabalhoso, como você vê aí, a gente já tinha comentado, né, um processo que envolve bastante mão de obra, né, manual mesmo. Como tem muitos componentes metálicos também, principalmente as dobradiças, né, hoje já existem óculos que são integralmente de plástico e as dobradiças são feitas de materiais elastoméricos, mas o mais comum é você ter a dobradiça de metal com parafuso, então tem muito processo de solda envolvido ali também, né? Aí os processos de acabamento, olha aí, a montagem das hastes na armação com os parafusinhos, trabalho manual realmente, bastante laborioso, né? Aí a montagem. E depois os processos de acabamento, você vê, vai dar a curvatura final, aquela haste que tem internamente lá vai contribuir para essa curvatura final da haste, né, da perna do óculos, algum processo de acabamento de usinagem para dar algum detalhe específico nessa armação que foi montada. Depois tem os processos de pintura ou gravação de detalhes. Então vou dar mais uma acelerada aqui, ó. Ele está polindo alguns detalhes metálicos que foram inseridos. Aqui uma inspeção de qualidade. E aqui, ó. Aqui ele está gravando informações de modelo, número de série, número de lote. Aqui é o hot stamping, né? Tem aquela fita e um cabeçote aquecido que vai transferir a cor. E aqui é uma outra forma de gravação, que é uma gravação a laser. Está colocando aí também informações na haste do óculos. Você vê ali a gravação a laser, né? Aqui outro processo de hot stamping, onde ele vai dar a textura para a armação. Então ali você vê que transferiu aquela textura para as perninhas do óculos, ou o processo de silcagem, silkscreen, também aqui para informações de modelo, número de série, por aí vai. Tá? Então tem vários processos envolvidos. E aqui a lente, ó, a lente também usinada, tá? Aqui é uma lente provavelmente de prescrição, você vê uma lente transparente. Tá? Então ela vai ser usinada na geometria da armação que foi criada. Tá aqui ele fazendo a montagem final. E essa daqui é a pré-forma de uma lente de óculos de sol. Então você vê que existem inúmeras geometrias, inúmeras colorações, que vai depender, aí tem toda uma tecnologia de ótica realmente. Essas lentes aqui possuem uma precisão grande para garantir a visualização, tudo regido por normas, a resistência mecânica e por aí vai, tá? Mas as lentes muitas vezes também são feitas assim, em pré-formas como essa daqui. Isso aqui não é o formato final da lente. E aí, mediante cada definição, cada especificação de posicionamento óptico dessa lente, a lente vai ser cortada na geometria da armação para depois ser colocada na armação, montada na armação. E aí vem todo o processo de acabamento, etiquetagem para expedição, certo? Bom, então espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te trazido um pouco mais de conhecimento a respeito de como são fabricados as armações de óculos de sol de prescrição. E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia
a ter algum insight, desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando, solucionar algum problema que você esteja enfrentando. Então me deixa um comentário aqui no canal, me manda um e-mail, me manda uma mensagem para eu saber como esse conteúdo te ajudou e também para me recomendar outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir esse vídeo para que ele ganhe relevância, seja mostrado para mais pessoas que busquem conhecimento na área do plástico e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar. Desenhistas, projetistas, construtores de molde, profissionais da indústria de transformação de plásticos, profissionais da academia, professores, alunos, pesquisadores, enfim, todo mundo que possa se interessar por temas de polímeros, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de rede social, enfim, nos mais diversos canais que a gente possa atingir a maior quantidade possível de pessoas, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.